Boa noite a todos. Obrigado por sua presença aqui na Sala Virtual do CRE. Eu sou o Sérgio, estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a Páscoa. Mas antes, vamos buscar uma atitude calma, vamos sentar ou ficar de pé numa postura ereta e confortável, elevando o nosso padrão vibratório. Fechemos nesse momento os olhos. Vamos respirando profundamente, eliminando tensões, deixando todas as preocupações do dia a dia do lado de fora. Neste momento, percebemos o amparo efetivo da espiritualidade. A aproximação de nossos mentores individuais, nossos amigos que têm uma missão linda, que se dedicam a nós todo o tempo e que depende muito de nós, da nossa sintonia, tê-los mais próximos ou distantes. Vamos também recebendo as equipes espirituais, equipe de evangelização, equipe médica, equipe de higienização e limpeza. E todos juntos com a espiritualidade, vamos pedir permissão a Deus para iniciar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então vamos manter essa sintonia e vamos agora imaginar uma luz muito branca, brilhante. Essa luz penetra o nosso corpo pelo topo de nossa cabeça e é distribuída através de nosso sistema nervoso para todos os órgãos, limpando, energizando e curando, em especial os mais necessitados, nos deixando serenos e bem conectados em nosso tema de hoje, que é Páscoa. Vamos lá. Bom, quando a gente fala em Páscoa, a primeira coisa que vem na cabeça, infelizmente, são ovos de chocolate. É uma pena, né, que uma tradição tão linda acabou sendo resumida por consumismo, mas é verdade, né? Em segundo plano, vem então, acho que difundida de forma mais universal, a tradição católica, né? Então, a Semana Santa, a Paixão, a Ressurreição. Mas na verdade a Páscoa, ela é muito mais que ovo de chocolate, claro, né? Mas ela também ela é muito anterior à tradição católica. Ela, na verdade, começou como uma tradição judaica há mais ou menos 3.500 anos atrás, né? Ou seja, bem antes de Cristo. E a Páscoa, ela significa, né, a palavra judaica é Pesach, ou a tradução para o inglês que ajuda a gente até o significado em português, né, Passover em inglês. E em português a gente diria que é passar sobre, pular, né, saltar, né. E essa tradição ela remonta à libertação dos hebreus da escravidão no Egito, ou seja, o tempo do Moisés. E é interessante a tradição da Páscoa porque ela remonta a 3 pontos assim bem históricos na construção da doutrina espírita, né? Então, como nós falamos dos movimentos, né? Então, primeiro com a mensagem que veio através de Moisés, depois a mensagem que veio através do Cristo e a mensagem do Espiritismo codificada por Kardec, né? Então, de acordo também a evolução do povo, a evolução dos aprendizes, né? Vamos assim dizer, a mensagem também ela veio refinada, né? Mas voltando à Páscoa, então vocês vão ver que no tempo dos hebreus, né, justamente, eles estavam já há 400 anos como escravos no Egito,
E existia, né, toda, obviamente, uma insatisfação, existia todo um lado pró-libertação. O faraó, ele com mão de ferro, ele não permitia, né, essa, obviamente, porque era uma mão de obra barata que existia lá. E justamente um meio-irmão dele, que acabou se distanciando, né, o Moisés, ele, vamos dizer assim, ele liderou esse movimento da libertação dos hebreus no Egito. E dentro do processo houve uma série de etapas, né, desde negociações entre aspas, né, mas tentativas do Moisés de diálogo com o irmão, com o faraó, com o meio-irmão. E no fim, Deus, através de instrumentos, né, mais enérgicos, começou a, vamos dizer, sensibilizar o faraó da necessidade de libertar o povo hebreu. Então, daí que vieram aquelas 10 pragas do Egito, né? Então, tinha praga, assim, eu não lembro de todas, mas o rio Nilo que ficou banhado de sangue, ficou pintado de sangue, invasão de gafanhotos, invasão de rãs, pragas de inflamações no rosto, chagas, e a última delas, né, antes do faraó ceder, foi justamente o envio do anjo da morte para levar todos os primogênitos das famílias do Egito, né? Então o faraó, dentro desse ultimato, né, vamos dizer, do anjo da morte, depois que aconteceu, inclusive levou o filho do faraó, ele justamente cedeu a toda essa situação, toda essa pressão, né? E ele permitiu, né, que os escravos, né, os hebreus, fossem libertados. Esse episódio do Anjo da Morte, ele é interessante porque Deus comunicou a Moisés, né, ao povo hebreu, que seriam poupados, né, seriam poupadas as famílias que pintassem a porta de suas casas com o sangue do cordeiro sacrificado, né? O cordeiro, historicamente, sempre foi um instrumento da aliança de Deus com o povo hebreu, né? Tem várias passagens na Bíblia que retratam, né, essa importância do cordeiro, né? E é interessante que o nome vem daí, né? Então, o anjo da morte, ele ia de casa em casa e as casas que tinham esse sangue do cordeiro, né? Vamos dizer, pintada na porta, na fachada da casa, essas casas o anjo da morte pulava, né? Então, daí que vem o nome de Pessar, né? Ou Passover, né? Passava adiante, passava sobre, né, essa casa. É, assim, uma história interessante, muito rica de simbolismo, de detalhes. Para quem gosta de ver isso relatado em filme, tem filmes interessantes. Por exemplo, tem um filme de 56 que é um clássico com Charlton Heston, que se chama Os Dez Mandamentos. Tem um filme da Record também, que eu não assisti, dizem que é bom, né? Esse da Record também, com Sérgio Maroni, com atores brasileiros. Tem um filme também bem interessante, uma superprodução do Ridley Scott, que se chama Êxodo, Deuses e Reis. Mas assim, todo mundo fala, né, que nunca um filme se compara ao livro, né? E eu acho assim que nesse caso também, né? E para quem quer ler o livro é um livro conhecido, se chama Bíblia. Tá justamente na parte chamada Êxodo, capítulos 12, 13 e 14. É isso mesmo, 12, 13 e 14. Ah, bom, um fato interessante é que as primeiras comemorações do Pessah, depois da libertação dos escravos, né, era feita realmente com o cordeirinho. Essa semana, né, que é comemorado o Pessah, né, eles traziam um cordeirinho bonitinho, assim, super novinho, né, sem, né, nenhuma mácula, né, vamos dizer assim, super novinho, e eles deixavam esse cordeirinho em casa durante uma semana.
então com a família, com as crianças, né? Então você imagina aquela coisinha fofa, né? Um cordeirinho todo bonitinho assim. No começo, claro, tinha, né? O cordeiro sujava, fazia as coisas, tal, mas com o passar do tempo, da semana, a família se afeiçoava a esse cordeirinho, né? Virava assim quase um membro da família, né? Só que aí, no final da semana, a tradição pedia que esse cordeiro fosse sacrificado, né? Então, imagina a tristeza, a comoção que era, né? Esse ritual, né? Mas, assim, ele era um ritual muito forte, né? Em mensagem, porque ele justamente passava a mensagem, né? De como lidar com a perda, com a desilusão, né? Como ter o desapego, né? Mostrava a transitoriedade da vida. É muito, muito forte isso, né? Em termos de mensagem, né? Como diria o Vinícius de Moraes, né? Que seja eterno enquanto dure, né? No caso do Vinícius era algo de amor romântico, né? Mas acho que se aplica bem também aqui, né? Ou seja, tudo é eterno enquanto dure. E essa mensagem, eu acho que ela é muito forte para a Páscoa, né? Esse lado de transitoriedade, esse lado de aceitar a perda, aceitar a desilusão. Essa parte da Páscoa judaica, bem interessante. Com Jesus, né? Então lembre-se, a gente está falando da época mosaica, da época de Jesus, e vamos falar do Espiritismo. Com Jesus, a Páscoa teve um significado, já um novo significado, né? Então lembram-se, Jesus também inserido no contexto dos hebreus, dos judeus, né? De todos os povos, né? Que compunham ali a região, eles também estavam inseridos nos antigos costumes hebreus, né? Hebraicos. Então, justamente, Jesus, na época da Páscoa judaica, ele estava se movendo para Jerusalém. Ele chegou um domingo antes do que se convencionou atualmente Páscoa, e ele foi recebido assim como um popstar, né? Como uma celebridade em Jerusalém. Então, é o chamado Domingo de Ramos, né? Onde a população jogou ramos, jogou flores, né? Aplaudiram tudo, né? Nem preciso dizer que isso gerou um ciúmes, uma inveja tremenda dos poderosos, né, das autoridades da época, né, o que também, vamos dizer assim, fermentou, né, alavancou ainda mais os acontecimentos daquela semana, né. Bom, ah, nessa semana também acontece a última ceia, né, então seguindo também a tradição do Pessar, Jesus e os apóstolos reunidos, eles tiveram uma ceia, eles comeram pão sem fermento, eles tomaram vinho. Jesus aproveitou para justamente lembrar, né, da transitoriedade, né, que tudo tem um fim, né? Então ele avisou aos apóstolos que a vida material dele estava chegando ao fim. Então, para eles se prepararem, e inclusive ele disse que um entre eles o trairia, né? E justamente foi esse ponto que aconteceu, né? Acabou acontecendo. Judas delatou Jesus, né? O episódio chamado do beijo de Judas, né? Que era o sinal que entregava Jesus. E Jesus foi justamente preso, foi levado às autoridades, ao julgamento de Pôncio Pilatos, que lavou as mãos, né? Bem, né, os dias de hoje, bem adequado, né? Com o coronavírus, lavar as mãos. Mas, voltando, perdão, e Jesus foi, né, dessa forma, delatado por Judas. E esse é um ponto bem polêmico, né? Porque há muita controvérsia, dizem que Judas, sim, era um traidor. Outras vertentes contam que Judas, na verdade, ele estava seguindo uma missão dada por Jesus, né? Inclusive, saiu faz uns anos um Evangelho segundo Judas, né? Bem controverso, né? Mas foi encontrado uma série foi encontrada uma série de manuscritos, né? Que são datados realmente antigos,
onde conta uma versão diferente, né? Conta essa versão de Judas sendo um dos apóstolos que mais tinha compreensão e que ele participou de um plano realmente uma missão. E existem versões que dizem que o Judas ele acreditava que a revolução do cristianismo, a revolução do Messias, ela era uma revolução física, real, né? E que ele, denunciando Jesus, ele propiciaria uma revolta popular, onde o mestre, na verdade, não seria executado, né? Mas ele seria um líder de uma revolução real, física, né? Então Judas acreditava que esse era o caminho, né? Mas de toda forma, qualquer uma das vertentes mostra que Judas foi um instrumento realmente dos desígnios de Deus e ele ajudou que a missão de Jesus fosse levada a cabo tal qual planejada, né? Dizem que Judas reencarnou várias vezes, tem até versões que dizem que ele foi Joana d'Arc, né, onde ele acabou espiando eventualmente esses possíveis erros dele, né? E consta, né, que ele é um espírito bem iluminado hoje, tá bom? Então, voltando, né, para os fatos da Semana Santa, né? Então, Jesus, na sexta-feira, ele foi crucificado, ele teve óbito, né, vamos dizer assim, né? Ele teve a passagem dele. E depois de alguns dias, domingo precisamente, né, ele teve a sua ressurreição, né? Então diz a Igreja Católica que ele voltou do mundo dos mortos, né? No Espiritismo a gente sabe que isso, obviamente, não é exatamente o que acontece ou o que provavelmente aconteceu, já que um espírito iluminado como Jesus, né, com toda a luz, com toda a consciência, com toda a capacidade dele, o que aconteceu provavelmente foi uma materialização, ou seja, ele usou do fluido vital, usou da matéria disponível, né, no ambiente e ele se materializou de uma maneira muito condensada, muito sólida, mas foi energia se transformando em matéria, né? Tanto o suficiente para que São Tomé, São Tomé que era o cético, né? A gente brinca, o chato, né? O cara que sempre quer provar, quer ver, mas ele provou realmente, né? E Jesus participou de vários eventos em vários locais com vários públicos diferentes, né? E Jesus ficou basicamente 40 dias, né, nessa situação, alavancando a missão dos apóstolos, né, dando para eles motivação, dando para eles substância, né, para eles pregarem, né, a boa nova e realmente realizar a missão deles, né, muito importante, né. Depois de 40 dias aconteceu o inverso, né, a ascensão, né, onde a matéria condensada volta a ser energia, né, e tem alegoricamente a subida, né, de Jesus para os céus, né, de acordo com a tradição católica. É interessante aqui, gente, nós pontuarmos, né, já colocando um ponto mais espírita, né, na história aqui, o que Emmanuel passa, né, no livro Pão Nosso, no capítulo 176, ele fala que é o seguinte: os discípulos do Senhor, eles conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Então essa sobrevivência que obviamente é a sobrevivência do espírito, né? Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, Jesus, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operante, além do sepulcro. Então é o que eu falei, né? Isso deu um gás para os apóstolos, né? No sentido de, pô, vamos lá, realmente, né? Existe
algo além da vida, existe algo que é perene e vamos lá, vamos divulgar, vamos, né? E fizeram esse trabalho maravilhoso que foi justamente o trabalho dos apóstolos, tá? Tá legal. Então a gente falou sobre a parte de Moisés, a gente falou da parte de Jesus, tá bom. Mas como é que desse passado tão bonito, né, em termos de mensagens, né, em termos de simbolismos, em termos de mensagens para nossa experiência subjetiva, como é que a gente acabou chegando na Páscoa de hoje, né? Então, só para pontuar, né, a própria Igreja Católica, ela acabou emprestando, vamos dizer, símbolos das culturas pagãs, justamente para fazer com que os outros povos, né, eles aceitassem a mensagem da igreja, né? Então a igreja sempre foi muito boa de marketing, né? A gente fala hoje de marqueteiro, de tal, mas a igreja, se for analisar assim, né, a gente que trabalha com marketing, tudo, se for analisar os métodos da igreja ao longo do tempo, fantástico, assim, são lições de marketing que são realmente muito boas. Mas então, o que eles fizeram? Eles começaram a pegar símbolos das outras culturas e incorporar em algumas tradições justamente para fazer essa sintonia, né? Para fazer com que a, 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 a aceitação, né, da mensagem da igreja fosse melhor reconhecida, né? Então, por exemplo, os ovos, né, de Páscoa, eles sempre foram na Europa, principalmente oriental, muito usados por ocasiões de celebração, celebrações em geral, por exemplo, primavera, e outros momentos assim mais marcantes, né? E justamente significava o renascimento e a vida, né? Então, lembra, a Europa, inverno rigoroso, tal, quando termina o inverno é como renascer, né? Até tem muitas, assim, colegas, né, meu de trabalho, que eu trabalho para empresas, já trabalhei para empresas estrangeiras, né? E em lugares que tem inverno muito rigoroso, e quando termina o inverno, eles têm o que chama de limpeza de primavera, né? Que as casas ficam fechadas durante muito tempo. Tem lugar que inverno dura 6, 7 meses, né? E aí quando tem essa mudança primavera, o pessoal faz uma limpeza completa, às vezes até carpete troca, sabe? É um negócio assim interessante, né? Mas voltando para o ovo, perdão, o ovo justamente simboliza esse lado, né? Da fertilidade, do renascimento, da vida. O coelhinho é uma aproximação, assim, né? Como é que eu falo? O mesmo sentido, né? Ou seja, ele foi emprestado da cultura nórdica, né? Onde tinha uma deusa da fertilidade chamada Gefjun, e o coelho justamente ele representa esse lado da multiplicação, né, da vida, e a igreja usou para a multiplicação da fé na instituição e no Cristo, né? Tá, mas e aí? E o chocolate, né? Vamos pessoal que é chocolatra, né? Vamos ao que interessa. O chocolate foi interessante, né? A incorporação, porque foi muito recente, né? Então, com a colonização, ou conquista, ou invasão, né? Aí cada um pode escolher o termo que for mais adequado. Com a colonização dos espanhóis, né? Na América Central, no México, foi justamente descoberto o chocolate e essa iguaria maravilhosa, né, foi levada para a Europa. E aí difundida nos centros, tudo. E confeiteiros franceses começaram no século XVIII a justamente fazer confeitos que eram ovos ocos, né, que eles tiravam a gema e a clara, e eles enchiam de chocolate. Então ficavam ovos maciços, né, de chocolate, né? E eles começaram a incorporar isso na Páscoa. Bom, era caríssimo na época, né, o chocolate, porque era algo muito raro, né? E claro que só gente rica podia comer, né? Agora, se a gente parar e pensar, acabamos voltando à estaca zero, né? Porque hoje em dia um ovo de chocolate também é uma fortuna, né? Se você pensar, colocar o peso de um ovo
em barras, né, ou em chocolates normais, realmente é um absurdo, né? Não tem o menor sentido. Bom, vamos voltar à Páscoa. É, legal. Como é que a gente faz agora, então, a chegada, né, da nossa história aqui para o Espiritismo, né? Então, eu acho que tanto a Páscoa judaica como a Páscoa católica, ela tem muitas mensagens que são muito coerentes com a mensagem espírita, né? Às vezes a gente pesquisando Páscoa e Espiritismo tem muita site, tem muitos autores que falam, não, o Espiritismo não comemora a Páscoa porque não tem nada a ver, tudo, sabe? Claro, não critica, mas fala que não comemora. Só que minha opinião é que eu acho que tem tanta mensagem e tanto simbolismo que é, se somam e potencializam uma mensagem que é a mensagem do Espiritismo, que eu acho que vale muito a pena a gente entender essas passagens, essa tradição da Páscoa e trazer, né, para a mensagem espírita, né? Essa é a minha opinião pessoal. Então, primeira que eu acho é que a Páscoa, ela carrega um simbolismo muito forte de libertação, de passagem, né? Então, vamos dizer assim, um rito de passagem ou uma, uma promoção para um outro nível, né? Pensando assim, em termos de progresso e de sacrifício também, né? É, tanto a comemoração dos cristãos como dos judeus, né? Mostra um tempo de reflexão e de melhora, né, pessoal, né? Então, olha aí a reforma íntima, olha aí o lado do conhecer-se a si mesmo, né? E principalmente, eu acredito que a Páscoa é um momento de reconectar com a fé, né? Aquele momento de parar, de repensar, né? Então, nós estamos hoje vivendo aqui um momento de isolamento social, com essa crise, né, da epidemia de coronavírus. E eu acho que assim é um tempo muito próprio, né? E eu acho que a própria situação nossa de isolamento para darmos uma pausa, pensarmos em como estávamos levando a nossa vida, como estávamos tratando os outros, como estávamos tratando a nós mesmos, né? Como estávamos tratando a terra, o meio ambiente, né? Estou aqui em São Paulo, é impressionante a qualidade do ar, como ela melhorou com esse isolamento, né? Não tem carro, muito pouco carro na rua, né? Eu vi que nesse processo, cidades na China que você não conseguia ver por causa do smog, né? Que eles chamam, né? Que é a poluição. As cidades começaram a ficar limpas, começaram a se ouvir pássaros, dizem que as águas de Veneza ficaram limpas, né? Então, realmente é um tempo para a gente parar e refletir, né? Eu acredito que nós não sairemos desta crise os mesmos de antes. Eu espero que saiamos melhores como indivíduos, como sociedade, né? Outro ponto da Páscoa que é interessante também é esse lado de reforçar a mensagem de Jesus, né? Esse período da Semana Santa, ele foi muito rico, né? Foi o ápice praticamente da passagem de Jesus e dos ensinamentos. Então, quanta mensagem a gente recebe dessa época, né? E aí lembrar a importância do respeito, de ajudar os irmãos e principalmente não julgar e condenar, né? Como fizeram com Jesus, e acho que ninguém discorda que a gente continua fazendo isso até hoje, né? É só a gente pegar a mídia, a imprensa mesmo, toda essa parte de disputas políticas e de guerra nas mídias sociais, a gente vê que realmente as pessoas elas colocam rótulos umas nas outras e não importa o que aconteça, não tem um momento de parar, de pensar, refletir, né? E de ser, vamos dizer assim, flexíveis e justos, né, nos julgamentos, né? A gente percebe muito isso, né? E a Páscoa, ela passa uma mensagem justamente para que isso não aconteça, né?
Então, assim, fazendo um resumo, né, eu acredito que a Páscoa é transformação. Acho que ninguém tem dúvida em relação a isso, né? Então, em termos espíritas, transformação a gente sabe, né, que é uma constante na vida, né? A única coisa que é constante é que a gente tem mudança o tempo todo, né? Então, para os judeus, a Páscoa foi a saída do cativeiro. Para os católicos, né, ou para os cristãos, né, católicos, foi o sofrimento da paixão, porém com as alegrias da ressurreição. E para os espíritas, eu acho que é uma simbologia assim muito forte do trabalho de renovação incessante, constante, e a certeza de que sempre podemos ser melhores, graças às nossas experiências anteriores, graças à nossa perseverança e ao nosso livre-arbítrio. Então essa é a pequena mensagem que eu gostaria de deixar. Espero que vocês desfrutem e convido a todos e todas, né, para continuarem sintonizados nos canais do CRE, porque embora estejamos no isolamento social, o CRE continua ativo aqui em todas as páginas de mídia social, no site, YouTube em geral, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos, muita paz. E antes de encerrar, e agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui conectados, eu gostaria de convidar a todos para um momento de vibração, né? Depois de refletir sobre o tema da Páscoa, eu gostaria de convidar a todos para que fechassem os olhos e pensassem, tivessem a figura de Jesus em mente e fizessem vibrações de amor e de caridade. Então vamos vibrar. Vamos vibrar pelas correntes médicas do Dr. Bezerra de Menezes, onde temos toda a situação do coronavírus, onde temos toda a situação de epidemia atualmente e onde sabemos que esta corrente médica está muito necessitada, corrente médica e de socorristas, para o auxílio de toda essa população que sofre. Vamos vibrar pelos líderes mundiais, que eles tenham muita luz, que tomem suas decisões de forma coerente, sem colocar a política e a ambição em primeiro lugar, que realmente tratem de todos os que precisam de uma forma justa e perfeita. Vamos vibrar pelos nossos locais e companheiros de trabalho e estudo. Vamos vibrar pela nossa família, pelos nossos lares. E humildemente vamos vibrar por nós mesmos. E vamos deixar uma vibração para que o plano espiritual a utilize onde mais for necessário. Graças a Deus.